Minha irmã me ofereceu US$ 200.000 para ser a barriga de aluguel do filho dela, mas somente se eu fizesse isso de forma natural com o marido dela. Mas as coisas só pioraram, especialmente para eles. Neste momento, estou sentada em frente à tela do meu laptop, sentindo que todo o meu mundo está girando. Tenho 25 anos e sinto que acabei de cometer o maior erro da minha vida. Ou talvez eu esteja prestes a cometer outro, ao desistir. Isso tem a ver com minha irmã mais velha, Megan, e o marido dela, Arthur. Eles estão no final dos 30, talvez mais perto dos 40 agora. Megan sempre quis, desde criança, ter uma família grande. Desde que brincava de casinha, ela era a mamãe com umas 10 bonecas enfileiradas. Segundo minha mãe me contou, não era apenas uma fase da infância. Esse sonho cresceu com ela e se tornou seu maior objetivo. Mas a vida deu uma reviravolta cruel. Durante anos, ela lutou com o que os médicos inicialmente pensaram ser uma endometriose terrível. Mas depois acabou se revelando uma síndrome dos ovários policísticos severa com muitas complicações. Ela passou por tantos tratamentos, tanto sofrimento que nem consigo contar. Foram inúmeras vezes que a vi chorar de frustração ou por dor física. Eventualmente, a situação ficou tão grave que ela precisou fazer uma esterectomia, há alguns anos. Isso a esmagou. Foi como se a porta final tivesse se fechado para sempre sobre o sonho dela de gerar seu próprio filho. Mas Megan e Arthur são guerreiros. Eles têm tanto amor para dar. Começaram a acolher crianças que precisavam de um lar seguro. Ao longo dos anos, abriram a casa para 5 crianças diferentes, algumas por períodos curtos, outras por mais tempo. Depois adotaram 2 meninos maravilhosos, irmãos que estão dentro do espectro autista. Honestamente, eles são pais incríveis, pacientes, gentis, presentes. A casa deles às vezes é caótica, claro, mas é cheia de calor e estrutura. Eles também estão financeiramente muito bem. Arthur tem um emprego bem remunerado, e Megan trabalha meio período de casa. Tem uma casa grande e confortável em um subúrbio agradável, o pacote completo. Então, você pensaria que eles estariam felizes, certo? Tem essa linda família que construíram. Mas então, há cerca de 6 meses, surgiu uma nova ideia. Arthur foi o primeiro a mencionar, de forma meio casual. Depois, Megan também ficou muito envolvida com o assunto. Eles começaram a falar sobre o desejo de ter um filho biologicamente ligado a eles. Achei meio estranho, considerando que já tem filhos. Mas eles explicaram que queriam a experiência de criar um bebê desde o primeiro dia, conhecendo todo o histórico genético, uma chance, nas palavras deles, de fazer tudo certo desde o começo e oferecer a melhor base possível. Pareceu-me um pouco como se estivessem dizendo que com os filhos adotivos haviam perdido algo, o que me incomodou um pouco. Mas não falei nada naquele momento. Eles veem isso como um caminho diferente, mas igualmente válido, para adicionar mais um membro à família. E então veio a grande proposta. Uma noite me sentaram na casa deles. As crianças já estavam dormindo, a casa estava silenciosa, e colocaram tudo na mesa. Me pediram para ser a barriga de aluguel tradicional deles, o que significava usar meu óvulo e o esperma de Arthur. Eles sabiam que eu era jovem, saudável e sem doenças. Tinham tudo planejado. Do ponto de vista financeiro, cobririam todos os custos, advogados para redigir o contrato, todas as despesas médicas, o pré-natal, o parto, tudo. Até terapia para mim, se eu precisasse. Roupas de maternidade, o que fosse necessário. Além disso, me ofereceram um pacote que mudaria minha vida. Pagariam toda a minha dívida de empréstimos estudantis, que é vergonhosamente grande. Alugariam um apartamento bonito de 2 quartos para mim por 3 anos completos, para que eu não precisasse me preocupar com moradia. E mais uma quantia em dinheiro que no total, provavelmente soma cerca de US$ 200.000. Minha reação inicial, parece incrível. Mas então minha mente começou a disparar. Trabalho em um escritório. Mal consigo pagar minhas despesas depois do aluguel e dos pagamentos do empréstimo. Essa oferta não era apenas dinheiro. Era liberdade. Era uma plataforma de lançamento para todo o meu futuro. 9, talvez 10 meses da minha vida carregando um bebê para minha irmã, que o deseja desesperadamente em troca de segurança financeira por anos. Parecia bom demais para ser verdade. Pensei nisso por uma semana. Conversei com meus pais. Eles ficaram eufóricos. Que presente maravilhoso, disse minha mãe. Você está oferecendo o melhor presente que pode dar à sua irmã. Meu pai concordou, dizendo que era uma forma prática de ajudar Megan e Arthur e, ao mesmo tempo, garantir o meu próprio futuro. Toda a nossa família estendida, uma comunidade religiosa muito unida e conservadora, onde a família e o sacrifício são grandes valores, achou que era uma ideia nobre e linda. Minha tia Carol até me ligou chorando, dizendo o quanto estava orgulhosa da minha generosidade. Então, com todos me apoiando e sinais de cifrão dançando na minha cabeça, eu disse sim. Imaginei claramente, 2 idas regulares a uma clínica de fertilidade limpa e estéril, Arthur forneceria a amostra dele, os médicos fariam a parte deles, talvez algumas injeções hormonais para mim, depois um simples procedimento de inseminação, como uma inseminação intrauterina, algo clínico médico ou impessoal. Foi isso que imaginei na minha cabeça.
Eu poderia lidar com isso. Seria um trabalho muito pessoal e fisicamente exigente, mas ainda assim manejável. Então veio a conversa que me desestabilizou completamente. Algumas semanas depois de eu aceitar, Megan me ligou, soando um pouco desconfortável. Pediu se eu podia ir até a casa dela para jantar. Fui achando que talvez quisessem falar sobre prazos ou assuntos legais. Estávamos comendo a sobremesa quando Arthur pigarreou e disse que haviam pensado bastante e feito algumas pesquisas. Eles explicaram que queriam conceber bem, da maneira natural, através de relações sexuais. Acho que apenas fiquei olhando para eles com o garfo na boca. As razões deles: primeiro, seria completamente de graça, economizando os custos da clínica, que poderiam ser destinados ao fundo do bebê ou talvez à minha compensação. Segundo, ainda estavam bastante preocupados com hospitais e clínicas por causa das preocupações persistentes com a pandemia, e embora as coisas já estivessem bem melhores, eles preferiam a ideia de manter tudo em casa. E terceiro, e essa foi a parte mais estranha, aparentemente Arthur tinha lido alguns artigos online e se convenceu de que os bebês concebidos de forma natural eram mais saudáveis, e que a gravidez em si seria mais segura sem qualquer processo artificial ou produtos químicos envolvidos. Megan concordou, acrescentando que assim tudo se sentiria mais conectado e orgânico. Imediatamente me senti enjoada. O fator X, como chamei na minha cabeça, era esmagador. Não era especificamente o Arthur, ele é meu cunhado, conheço ele há anos, sim, ele é legal. Mas a ideia de dormir com ele repetidamente com o propósito de conceber me pareceu errada em tantos níveis. Senti que cruzava uma linha da barriga de aluguel para algo completamente diferente. Algo confuso e profundamente desconfortável. Disse a eles que não tinha concordado com isso. Que meu compromisso era se fizéssemos através de uma clínica. Arthur não achou isso bom. Disse que aquilo não serviria para conceber o filho dele. Começou a divagar sobre como o ato natural transmitia mais energia positiva para a concepção. Megan apenas ficou ali, me olhando com uma expressão suplicante, dizendo que confiava nas pesquisas de Arthur e esperava que eu pudesse entender o ponto de vista deles, que tudo era sobre dar ao bebê o melhor começo possível. Aqui estava minha irmã, tentando me convencer a ter relações com o marido dela, e ela estava implorando por isso. Eu já tinha dito sim antes de saber disso. Minha família já está celebrando, praticamente tricotando sapatinhos. Megan é minha irmã e eu a amo muito. Sei o quanto isso significa para ela, ter um bebê. E o dinheiro? Deus, o dinheiro. Abrir mão disso, especialmente agora com a inflação e tudo tão caro, parece loucura. É a independência financeira batendo a porta. Mas a ideia de seguir com essa versão do plano me faz sentir fisicamente mal. Há muitas coisas positivas em aceitar o que eles propõem, mas sem dúvidas, a parte física é algo impossível de engolir. Será que meus pais estão loucos? Quando insinuei meu desconforto sem dar todos os detalhes, estava envergonhada demais. Eles simplesmente ignoraram, dizendo coisas como: é só metade do caminho para um objetivo, querida, e não pense demais nos detalhes. Me parece que todos enlouqueceram, e acham essa ideia aceitável. Definitivamente vou dizer a eles que o plano original ainda está de pé. O ato sexual não é uma opção. Precisamos discutir alternativas. Talvez eu possa até ser uma barriga de aluguel gestacional, se eles realmente quiserem uma ligação biológica com Arthur, mas não serei eu quem vai se deitar com ele. Ou então, simplesmente aceitar que esse caminho específico não vai funcionar. Atualização 1. Depois daquela primeira publicação e de ler mais e mais sobre a barriga de aluguel, não os sites das agências que fazem tudo parecer bonito, mas fóruns reais, blogs pessoais e reportagens sobre histórias de subrogação que deram errado, entrei em um buraco profundo e escuro. Os comentários na minha postagem foram só o começo. Passei horas lendo sobre as realidades físicas, partos traumáticos, lesões inesperadas, mudanças corporais permanentes como incontinência ou prolapso, a depressão pós-parto atingindo com força as gestantes, o sentimento de desapego ou, ao contrário, a luta intensa para entregar um bebê que você carregou por 9 meses. E as histórias de terror jurídicas e emocionais, contratos ignorados, pais intencionais fazendo exigências irracionais durante a gravidez, mudando de ideia, gestantes ficando com dívidas médicas gigantes, batalhas por custódia, foi assustador. Sou jovem demais, ingênua demais e, francamente, totalmente despreparada para tudo isso. Já não era mais apenas sobre o como da concepção, era toda a situação em si. Disse muitas coisas sem pensar. E se não fosse pela proposta ridícula deles, talvez eu nunca tivesse parado para refletir. Percebi que não era só sobre evitar a parte das relações sexuais. Eu não queria engravidar. Não por eles. Talvez nunca. Depois de ler todas aquelas histórias sobre lacerações de 3º e 4º grau, e o quão imprevisível é o parto, fiquei profundamente assustada. Simplesmente não estou pronta para esse nível de risco e responsabilidade, especialmente não por um filho que nem seria meu, mesmo que a pessoa fosse minha irmã. Dizer isso a Megan foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Ensaiei na minha cabeça 1 milhão de vezes.
Nossa família, nossa criação, nossa comunidade religiosa. Tudo enfatiza o sacrifício, ajudar a família, colocar os outros em primeiro lugar. Dizer não parecia uma traição a tudo isso, e uma traição a Megan, a quem realmente amo. No fim, apenas liguei para ela. Fui direta e simples. Disse que sentia muito, mas que não poderia seguir adiante com nenhum tipo de subrogação. Disse que isso não significava que a amava menos, apenas que eu não era a pessoa certa para isso. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse muito suavemente que estava triste. Incrivelmente triste. Mas que respeitava a minha decisão. Soava de coração partido, mas resignada. Me senti horrível, mas também aliviada. E pensei, ok, isso foi horrível, mas acabou. Corrigi meu erro. Algumas noites depois, meu telefone vibrou com uma solicitação de chamada via Zoom. Era Megan e Arthur. Aceitei, e me arrependi imediatamente. Megan estava na tela com lágrimas correndo pelo rosto. Arthur estava sentado ao lado dela com uma expressão séria. Ela começou falando primeiro, dizendo o quanto haviam colocado suas esperanças nisso. Como já tinham começado a sonhar com o filho biológico deles. Como essa era a última chance deles. Implorou para que eu reconsiderasse, dizendo que talvez pudéssemos encontrar um meio termo. Arthur me disse o quanto estavam profundamente decepcionados comigo. Disse que haviam contado comigo porque achavam que eu era uma pessoa confiável, mas que eu havia provado que não era. Ele expressou a esperança de que eu pudesse encontrar, dentro de mim mesma, a coragem de cumprir meu compromisso. Quando tentei explicar meus medos, minha pesquisa, meus sentimentos sobre os riscos e a magnitude de tudo, eles ignoraram completamente. Arthur começou com um discurso sobre como a gravidez e o parto são os processos mais naturais e belos do mundo, como os corpos das mulheres são literalmente feitos para isso. E como eu não deveria deixar o medo me impedir de cumprir esse chamado sagrado para minha família. Ele fez meus medos parecerem tolos e irracionais. Como se eu estivesse com defeito por não aceitar esse presente. Ouvir ele dizer que eu fui feita para isso, depois de tudo que li e senti, simplesmente quebrou algo dentro de mim. Soou tão depreciativo, tão paternalista, tão incrivelmente manipulador. Ainda bem que era uma videochamada, porque não sei o que teria feito pessoalmente. Apenas murmurei algo sobre a conexão estar falhando, desliguei meu vídeo e encerrei a chamada. Meu coração batia forte. Depois começaram as mensagens de texto. Mensagens suplicantes de Megan. Por favor, só pense mais um pouco. Seria lindo se você fizesse isso por nós. E mensagens de culpa de Arthur. Você está realmente decepcionando sua irmã. Pense no que está jogando fora. Tenho ignorado todas. Não sei mais o que dizer. Como se responde a isso? Mas uma coisa agora está clara. Ter desistido foi a decisão certa. A reação deles só confirmou isso. Obrigada novamente a todos que comentaram inicialmente. Talvez vocês tenham me salvado de um desastre muito maior do que eu imaginava. Atualização 2. Está tarde. Meu voo parte em algumas horas e estou sentada no chão do meu apartamento quase vazio, nervosa demais para dormir. Estou me mudando para o outro lado do país e não acho que vou voltar, pelo menos, não por muito tempo. Planejo desaparecer aos poucos e silenciosamente do contato com minha família, minha comunidade, tudo o que sempre conheci. Parece drástico, e parte de mim já está de luto, mas não vejo outra forma de seguir em frente. As coisas se intensificaram depois daquela chamada por Zoom. A pressão não parou. Meus pais se envolveram, primeiro com suavidade e depois com mais insistência, me pressionando para consertar as coisas e reconsiderar ajudar Megan. Claramente, eles não compreendiam o quadro completo, ou simplesmente não se importavam. Para eles, seriam apenas 9 meses, e depois eu teria muito dinheiro, além da satisfação de ter ajudado minha irmã. O que seria a coisa mais linda do mundo. Depois, em maio, houve uma reunião de família na casa de Megan e Arthur, uma festa de aniversário de um dos filhos. Me senti obrigada a ir para tentar parecer normal, talvez até para ver as crianças que eu adoro. Foi um erro. Perto do fim da festa, depois que a maioria dos convidados já havia ido embora, Megan e Arthur me encurralaram na cozinha deles. Me pediram mais uma vez por favor para reconsiderar. Megan começou a chorar, falando de seus braços vazios, de como ver outros bebês a machucava fisicamente. Arthur estava por perto, quase à espreita. Ele falou sobre legado, sobre a importância dos laços de sangue, como esse filho completaria a família deles de uma forma que os filhos adotivos, por mais maravilhosos que fossem, não podiam. Senti como se estivessem fazendo pressão em dupla. E então Arthur se aproximou, enquanto Megan se virava para enxugar os olhos. Ele colocou a mão no meu braço. Depois, na minha cintura. Começou a sussurrar o quanto eles precisavam de mim, o quanto eu era linda, como aquilo poderia ser uma intimidade compartilhada com um propósito bonito. E então ele se inclinou e começou a me beijar. Não foi um selinho. Ele estava realmente me beijando. Sua outra mão começou a deslizar pela lateral do meu corpo, subindo em direção ao meu peito. Congelei. Congelei completamente. Escrever isso agora me faz sentir incrivelmente estúpida e fraca. Por que eu não o empurrei? Por que eu não gritei?
Mas naquele momento, com Megan chorando por perto, Arthur tão fisicamente presente e intenso, e meu próprio choque e confusão, eu simplesmente não consegui reagir. Foi surreal, aterrorizante. Minha mente ficou em branco. Felizmente não foi além disso. Uma das crianças chamou da outra sala, quebrando o feitiço. Arthur recuou, parecendo confuso por um segundo. Murmurei uma desculpa sobre precisar ir, peguei minha bolsa e praticamente fugi dali. Dirigi até em casa tremendo, repetindo tudo várias vezes na minha cabeça, me sentindo enjoada. Com ele, com Megan por deixar isso acontecer, com toda a minha família. Minha própria irmã ia deixar que ele passasse dos limites comigo na cozinha dela, na frente dela. E acima de tudo, comigo mesma por ter congelado. Depois disso, soube que não podia mais ficar. Tentei falar com meus pais de novo, dizendo que Arthur havia sido inapropriado, que a pressão era insuportável. Qualquer um esperaria que seus pais, especialmente o pai, corressem até a casa de Arthur, lhe dessem um soco, e ajudassem sua filha a escapar de uma pessoa tóxica. Mas não os meus. Eles pareceram desconfortáveis, trocaram olhares entre si, e basicamente, me disseram que eu devia ter interpretado errado. Que Arthur era um bom homem, e que talvez eu estivesse sendo sensível demais por estar estressada. Minha mãe sugeriu que eu rezasse sobre isso. Até tentei conversar com nosso líder religioso. Ele me ouviu pacientemente. Depois falou sobre a importância do perdão, da unidade familiar e de entender a dor de Megan e Arthur. Não sei se era realmente ele falando ou as doações da minha irmã e do meu cunhado. Ele insinuou que talvez meu sacrifício, através da subrogação, poderia ser um caminho de cura para todos. Não houve condenação a Arthur, nem apoio ao meu limite. Apenas clichês e mais pressão para que eu me conformasse. Isso foi a gota d'água. Já me sentia uma estranha em muitos aspectos, solteira, focada na carreira, em uma comunidade onde a maioria das mulheres da minha idade já estavam casadas com filhos, e muito mais devotas do que eu jamais fui. Mas essa falta de apoio, essa negação coletiva e pressão, quebrou algo dentro de mim. O assédio, a manipulação, o desprezo pelos meus sentimentos por parte de todos em quem confiava me fez enxergar todo o sistema com outros olhos. Trabalhar de casa durante a pandemia já havia me dado espaço para pensar, para questionar coisas que sempre aceitei. Depois do incidente e da conversa com o líder religioso, comecei a pesquisar seriamente. Na internet encontrei comunidades de pessoas que haviam deixado nossa igreja específica. Pessoas que reconstruíram suas vidas fora de grupos de alta exigência. Suas histórias de encontrar liberdade, autonomia e felicidade eram exatamente o que eu precisava neste momento. Não o que eu queria, o que eu precisava. Então, nos últimos 3 meses, venho planejando secretamente minha fuga. Encontrei um cargo dentro da minha empresa em uma cidade a milhares de quilômetros de distância. Organizei a transferência. Encontrei um apartamento online. Vendi ou doei a maioria das minhas coisas. Embalei o essencial. Não contei a ninguém, nem mesmo aos meus pais. Não queria que me procurassem ou tivessem qualquer pista. Isso arruinaria todo o propósito da fuga, que era me afastar deles. Participar da grande celebração do Dia dos Pioneiros, no mês passado, foi angustiante. Fingir que tudo estava bem, fazer conversas banais, evitar os olhares intensos de Megan e Arthur. Mas eu esperava que ninguém suspeitasse de nada. Foi incrivelmente difícil, mas fiz isso por mim, para encerrar aquele capítulo. Se eu começasse a me isolar naquela época, certamente eles suspeitariam de algo. Apareceriam na minha casa e viriam que ela estava mais vazia. E agora estou aqui, esperando o amanhecer e meu voo rumo a uma nova vida. Nem sequer planejo dormir esta noite. Não acho que conseguiria com tanta ansiedade. Estou apavorada, animada, e com o coração partido, tudo ao mesmo tempo. Sei que não será fácil construir uma vida do zero. Estar realmente sozinha pela primeira vez. Mas também sei que não posso voltar. É como se eu tivesse queimado todos os navios. Isso me obriga a fazer tudo dar certo lá. Ou então, teria que voltar ao inferno. Obrigada, estranhos da internet, por serem os primeiros a me dizer que eu não estava louca. Vocês não fazem ideia do quanto isso significou para mim. Cuidem-se. Atualização 3. É difícil de acreditar, mas o meu primeiro aniversário desde que fui embora está chegando. Voltei a entrar nesta conta antiga, principalmente para mim mesma, como uma entrada em uma cápsula do tempo que poderei revisar algum dia. Olá! É uma manhã linda e ensolarada aqui na minha nova cidade. Os pássaros cantam do lado de fora da minha janela. Tenho uma xícara de café de qualidade. E o melhor de tudo é que me sinto completamente em paz, uma sensação que venho experimentando nos últimos meses enquanto vivi aqui, mas que com certeza não existia na minha antiga cidade. Este último ano foi um turbilhão. Construir uma nova vida do zero aos 26 anos não foi fácil. Houve dias de solidão, momentos de dúvida, vezes em que tudo parecia difícil demais porque eu não tinha uma rede de apoio. Ainda me lembro de pegar o táxi para o aeroporto e sentir como se estivesse fugindo. Como se alguém fosse me ver e começasse a me seguir. Pensava que iriam me obrigar a voltar, que eu nunca conseguiria sair de lá. Essa sensação só desapareceu quando entrei no avião e ele decolou.
Ainda assim, eu continuava pensando que alguém poderia chamar meu nome pelo alto-falante e mandar que eu desembarcasse. Mas estar na nova cidade também não foi fácil. Fazer novos amigos leva tempo. Descobrir onde fica cada coisa, se acostumar com novas pessoas, novos lugares, e tantas outras coisas que só quem já se mudou de cidade entende. Tem sido um processo. Mas tem sido o meu processo. Mesmo depois de semanas, até meses, eu ainda ficava pensando que poderia acabar sendo encontrada. Mudei meu número de telefone, fechei redes sociais e fiz tudo o que podia para que não conseguissem entrar em contato comigo. Mesmo assim o fizeram por uma antiga caixa de e-mail que eu ainda mantinha aberta por razões profissionais. Mas assim que pude deixá-la para trás e ela não teve mais utilidade, simplesmente a fechei. Do lado positivo, eu amo o meu trabalho aqui. Conheci pessoas realmente interessantes, completamente fora dos antigos círculos da minha vida. Experimentei novos hobbies, explorei novos lugares. Passei muito tempo em terapia, porque era algo de que eu realmente precisava. Não era só a mudança de lugar. O contato com a família é nulo. Só mantenho contato limitado com algumas pessoas daquela cidade, pessoas que acredito que são suficientemente responsáveis e nunca me trairiam. Ainda assim, evitei dar detalhes. Quero ter certeza antes de qualquer coisa. Pelo primeiro ano de liberdade e, com sorte, por muitos outros que ainda virão. Atualização 4. Falta 1 mês e meio para completar meu 3º aniversário longe da minha família. Mas não é por isso que voltei a acessar minha conta e escrever aqui. Aconteceram algumas coisas com a minha família, e quero fazer uma publicação, talvez sirva para esclarecer as coisas na minha mente, o que pode me ajudar a acalmá-la. Minha irmã e Arthur conseguiram uma barriga de aluguel para terem um filho, e fizeram isso da maneira que Arthur queria. Durante esse tempo, especialmente agora, sabendo disso, tenho pensado muito no que aconteceu naquele dia na cozinha. Acho que Megan chorava não pela ideia de que eu não queria ser a barriga de aluguel, mas sim pelos desejos de Arthur em relação a mim. Como se ela tivesse aceitado a ideia de que o marido dela teria relações comigo, mas, dentro dela, ainda doía demais. E acho que essa ideia se confirma bastante com o que aconteceu depois. Não sei quem é essa mulher, nem como eles a encontraram. Mas o que começou como uma forma simples de conceber naturalmente, o que de simples não tem nada, diga-se de passagem, acabou virando um romance. Arthur e essa mulher continuaram a ter relações mesmo enquanto ela estava grávida, e também depois do parto. O pior é que Arthur parecia sexualmente atraído por ela por causa da gravidez. Minha irmã soube disso lá pelo 6º ou 7º mês da gestação, mas não disse nada para poder ter o bebê. Eles nem sequer fizeram um contrato com essa mulher. Não sei por quê. Há muitas coisas que não me contaram, e minha saúde mental e física é importante demais para me aproximar deles de novo. Mas o importante aqui é, quando ela deu à luz, a mulher mudou de ideia e não quis entregar o bebê para minha irmã. Sei que ela e Arthur continuaram tendo relações depois do parto. Mas Arthur nem queria estar com ela, o que o atraía era a gravidez. Mesmo assim, tudo acabou virando um escândalo. Minha irmã processou a mulher por não entregar o filho, e também entrou com um pedido de divórcio contra Arthur. E meus pais, no meio de toda essa confusão. O que eu sei é que minha irmã está divorciada, sem o filho que teria, e com uma depressão que rivaliza com a pós-parto. Enquanto isso, Arthur também está divorciado, e ainda por cima está pagando pensão para o filho que teve com aquela mulher, embora ele não queira ser pai, porque não é o filho que ele teria com a minha Megan. Por outro lado, tem a barriga de aluguel, que sim queria continuar o que começou com Arthur, mas teve que se contentar apenas com o dinheiro dele. De qualquer forma, tudo isso é uma completa loucura da qual agradeço por ter escapado. Eu não teria passado pela mesma situação, porque nunca teria dormido com Arthur. Mas também não acho que teria sido muito melhor se tivéssemos feito isso em uma clínica, como era a ideia no início. Eles e minha família inteira pareciam uma seita. E nem mesmo uma satânica, o que teria sido melhor em comparação com eles. Parece algo distante, porque tenho toda uma vida aqui e me sinto segura. Mas mesmo assim, saber de tudo isso teve um certo impacto em mim. Li muitos comentários de preocupação. Vocês não precisam se preocupar, estou bem. Como disse no início, isso aqui também serve como uma forma de pensar, de colocar meus sentimentos por escrito. Eu me sinto bem. De verdade me sinto. Com carinho, menina. Perdão pela piada, é que eu adoro Simpsons.